Nós estamos trabalhando nesse trimestre a temática de buscarmos e recebermos o poder de Deus, a unção de Deus, a capacitação de Deus para sermos pontes, para estarmos trabalhando com o nosso próximo e alcançando o nosso próximo. Eu falei aqui sobre uma pessoa que para mim é chave nessa temática, que é Jabes, que tinha como nome, Jabes, a pessoa que não tinha capacidade, a pessoa que o nome no hebraico significa o dolorido, que causou dores à mãe ao parto da criança. Então, nas dores de parto, ela resolveu chamar o nome do filho dela de dolorido, E a gente fez uma brincadeira aqui, como se cada lugar que Jabes fosse, chamassem ele, aí vem o dolorido, E ele podia ter vestido essa imagem, esse rótulo e se tornado realmente o dolorido em carne e osso. Mas ele muda o contexto e ele acaba vivenciando uma nova característica e se torna o homem mais honrado e louvável entre os seus irmãos. Domingo passado nós recebemos a visita do pastor Bob, de Montana. Ele veio aqui, pregou para nós em inglês, foi muito boa a mensagem. O Igor nos trouxe a tradução e ele falou de Naamã. Naamã, um general importante para o exército da Síria, teve que se despir da sua autoridade, do seu poder, do seu status, de toda a sua glória, para se banhar no rio porque ele tinha lepra. E a mensagem ficou marcante porque quem trouxe toda a transformação não foi o rei da Síria, não foi o rei de Israel, não foi o grande profeta tal, não. Foram servos que nem nome tem na Bíblia. Servo que não é identificado. E a mensagem então nos chama a atenção para sermos servos, Servirmos realmente ao nome do nosso Deus. Nesse contexto todo, nós passamos domingo passado pelas eleições, aquele momento importante também, e eu creio que em todo esse contexto nós tivemos que em alguns momentos fazer algumas intervenções no próprio WhatsApp da igreja, e parabenizo a todos que foram super comportados, se comportaram muito bem e acho que isso é importante. Eu particularmente creio que cada um deve expressar a sua postura política. Nós temos que ter essa liberdade, Até fiz uma alusão aos momentos de Jesus sentado com seus apóstolos, tendo de repente de um lado Judas Iscariotes, que era um zelota, que estava acostumado a atacar o soldado romano, matar os soldados, roubar as armas para fazer uma revolução. E do outro lado, de repente, tendo Mateus, o publicano, que cobrava imposto em nome do Império Romano, explorando justamente a nação de Israel. Então, devia ser um momento na fogueira, aquele momento super legal, passa o peixe aí, não, da mão de Mateus, publicano, eu não como nada, Ah, não, eu quero um pedaço de pão. Não, se zelota, se Simão botou a mão, não vou botar a mão nesse pão, Então, e Jesus ali intermediando, calma, gente, vamos conversar, vamos acertar os ponteiros aqui, Uma coisa é a postura política e outra coisa é a postura em Cristo Jesus. E isso tudo, eu creio que está fomentando em nós uma coisa importante, que é o sair das sombras. As sombras têm saído no contexto que eu e você estamos vivenciando. E essas sombras, aquilo que estava oculto começa a ser revelado. Nós podemos ver isso no contexto socioeconômico, político do Brasil. Muitas coisas que estavam nas sombras começam a ser revelado. Mas mais do que as sombras externas, nós devemos estar atentos às sombras internas. Jung, um teórico da psicologia, ele fala sobre a nossa particularidade como personalidade, e eu e você temos qualidades, mas nós temos defeitos que muitas vezes nós guardamos nas sombras. E quando começam a haver esses contextos
conflitivos, onde há a coisa da efervescência, né? Eu começo a botar para fora as minhas convicções políticas, sociais, cristãs e começo, de repente, trabalhar essas questões mais polêmicas. Essas sombras começam a vir à tona também. E isso não é ruim. Aqui é o ponto-chave. Isso tudo não é ruim. Na verdade, é muito bom que esse contexto todo venha às claras, porque a gente só pode tratar, curar aquilo que é exposto. Enquanto eu não consigo admitir que existe algo a ser tratado, não pode ser tratado. Porque eu vou falar que eu estou são, que eu não tenho problema, quando eu tenho um problema, quando eu estou enfermo e preciso de um tratamento da parte do Senhor. Então, nesse contexto todo, eu vejo o texto de Êxodo 19, que nós estivemos lendo. E nesse contexto todo, a nação de Israel está saindo de um contexto de anos de escravidão. Vivendo escravos, vivendo presos, vivendo sob opressão, trabalhos forçados, e de repente acontece o grande milagre que você encontra um judeu hoje, se pergunta para ele qual é o grande milagre que você pode dizer assim da Bíblia, ele vai falar assim: é a libertação do povo do Egito por Moisés. O mar vermelho se abre, o povo passa a pé seco e são libertos pela graça desse Deus. Um Deus que é gracioso para comigo e para com você. E é interessante porque, a princípio, esses textos sempre foram muito questionados. Quando você pega um ateu que, eu não acredito na Bíblia, e começa a fazer algumas conjecturas do texto bíblico, na verdade é até fácil, porque essas conjecturas já foram feitas há milhares de anos atrás. Tudo que é conjecturado, que é questionado, já foi feito há milhares de anos atrás. E uma delas é assim: se saiu um povo do Egito, devia ser uma meia dúzia de gato pingado. Mas aí a gente vai vendo os relatos históricos, os relatos arqueológicos que fazem as comprovações históricas do texto bíblico, né? E nós vemos nesse contexto de Êxodo 19, mais de 2 milhões de pessoas que saem da escravidão. São 2 milhões de ex-escravos que estão caminhando 60 dias no deserto, a pé, e chegam diante do Monte Sinai para ter um encontro com Deus. Para de verdade terem o seu primeiro encontro com Deus como povo de Deus. Um povo que sofreu, foi marcado pela escravidão, que em diversos momentos teve a manifestação do poder desse Deus. Pode citar aqui as 10 pragas do Egito e vários sinais que aconteceram, a abertura do Mar Vermelho, mas uma coisa é o milagre, o sinal de Deus, e outra coisa é o encontro com esse Deus. Ter uma relação com esse Deus. Muitas pessoas estão vivendo de sinais, de milagres, de manifestações, mas não tiveram um encontro com Deus. Uma relação com Deus de verdade. E é interessante nesse momento porque a gente hoje vai participar da ceia, é momento também de nós estarmos nos preparando para a ceia, participarmos com o Senhor desse momento importante da nossa vida. E quando a gente pensa, eu vou participar da mesa do Senhor, participar da mesa do Senhor é vir até a festa na casa do Pai. E a gente pode pensar sempre naquela conjectura, com que roupa eu vou, aquela brincadeira, né? Com que roupa que eu vou, né, para aquela festa que eu fui convidado, né? E Deus não está preocupado com a roupa que eu vou.
Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Está preocupado com o nosso interior. Ele quer trabalhar a cada um de nós de uma forma singular. E é interessante esse momento porque no texto de Êxodo nós começamos a trabalhar o que nós precisamos fazer para ter esse encontro de verdade com Deus. Já logo no início do capítulo 19, você vê ali o povo de Deus se organizando para ter algo especial. Mas o que é esse algo especial? O texto diz claramente aqui 4 pontos para a gente trabalhar essa noite, 4 pontos importantes. O primeiro deles, logo no versículo 4, ele diz: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Deus falando com Moisés e trabalhando o coração de Moisés, rememorando o coração de Moisés, dizendo: vocês viram o que eu fiz para que vocês saíssem do Egito e chegarem até onde estão hoje. Eu entendo nesse momento que Deus está falando com Moisés, aquilo que depois você vai ver mais tarde em Lamentações 3:23. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus está trabalhando no coração de Moisés, e eu vejo que esse momento não é somente o coração de Moisés, não é ação específica com Moisés, mas é com todo o povo de Deus. Ele está dizendo: vocês viram como eu fiz para tirar vocês do Egito. Eu quero trabalhar com vocês aquilo, na sua memória, aquilo que pode dar esperança. E eu tirei vocês daquele contexto como asas de águia e os trouxe até aqui. Às vezes a gente olha essas alusões e fica meio falso, né? Perdido, sem sentido no nosso contexto urbano, século XXI, né? Quem aqui já passou a mão numa águia, né? Ninguém. Quem já viu uma águia de perto, no zoológico, meio assim, atrás da árvore, alguma coisa assim, e nada, né? Mas naquele contexto, Deus está fazendo uma alusão de algo que é muito singular. A águia, quando ela quer que os seus filhotes comecem a voar, ela empurra os filhotes para começar a voar, porque senão eles vão ficar no ninho, né? Vão ficar acomodados. Tá muito bom aqui, minha mãe traz comida todo dia para mim, é só encher a pança e tá bom, né? E aí ela fala: não, agora está a hora de você começar a voar, já está forte, já tem pena, já pode bater as asas e começar a voar. Mas não é uma coisa assim forçada de que eu não amo ao meu filhote. Ela põe o filhote para voar, mas ela mesma, ela voa abaixo dos filhotes, com as asas estendidas. Quem sabe o que é uma asa de uma águia, dá mais de 2 metros, né? Para proteger os filhotes. E é essa a alusão que Deus está trabalhando aqui com o povo de Israel. Vocês viram como eu tirei vocês do Egito como asas de águia para que vocês estivessem aqui. Ele está falando do amor desse Deus, da fidelidade desse Deus, do projeto desse Deus de tirá-los da escravidão. Mas não foi somente um enxotar do ninho, foi algo mais. Eu tenho um projeto a realizar com cada um de vocês. E é interessante esse texto porque você começa a perceber que esse Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. É um Deus que tem um propósito, que tem um amor para comigo e para com você. Ele tem um projeto para cada um de nós. É um Deus que tem uma fidelidade para com o seu povo. Quando a gente olha para o universo, vamos agora imaginar um pouco o universo. Eu estou lendo, entre outros livros, a biografia de Einstein, né? E Einstein às vezes passava horas imaginando o universo. E a partir desse
olhar reflexivo de Einstein, de imaginar como funciona o universo, é que ele descobriu a lei da relatividade e todas as outras coisas que revolucionaram a física, a ciência, a astronomia até os dias de hoje. Imaginando o universo, você acha mesmo que o Sol quando ele nasce no leste, não é isso? E se põe no oeste todos os dias. É por acaso? O calor do sol todos os dias da nossa vida é por acaso? Se não houvesse sol, a Terra estaria morta. O dia que o sol, a luz do sol for impedida, não há vegetação, não há mais animais, morremos todos. Basta não ter sol. E uma coisa que a gente tem todos os dias e não se atenta às vezes para isso. Quando fala da relação dos planetas ao redor do Sol, né, e diz lá que é a força da gravidade em equilíbrio com a força centrípeta, né? Então o Sol tem uma força da gravidade que atrai o planeta, mas aí como o planeta está rotacionando ao redor do Sol, aí tem a força centrípeta que joga ele para fora, né? Então aí a relação entre as duas forças, então mantém os planetas na sua órbita. De verdade, você acha que isso é verdade? Você acha que não há ação de Deus nesse propósito todo? É somente um acaso de relação da gravidade com a relação da força centrípeta que não faz os planetas saírem da sua órbita e não se colidirem? Quando a gente olha para o nosso planeta, a gente brincou aqui, né? Falou, né? Que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, e para que isso aconteça, nós tenhamos uma relação saudável de atmosfera e tudo isso, o planeta tem que estar inclinado 23 graus. Se estivesse mais inclinado com isso, seria um desastre. Se estivesse menos inclinado, se estivesse reto, seria um desastre. O planeta tem que gerar, né, rotacionar no seu próprio eixo, numa inclinação de 23 graus. Para que eu tenha atmosfera, para que eu possa respirar. E aí a gente começa então, nesse processo todo, a entender a fidelidade de Deus para com a nossa vida. Deus prepara, eu creio que há a lei física, a lei da ciência, mas tudo isso não está aí por acaso. Há um propósito em Deus de que isso aconteça para que eu e você possamos respirar, possamos viver e possamos ter uma vida digna. Dessa forma a gente começa a entender que em Deus nós subsistimos. Sem Deus nós não somos nada. E é essa analogia que Deus está fazendo aqui com Moisés nesse momento, olhar para trás, olhar para o seu passado e ver quantas bênçãos Deus já deu a mim e a você. Quantas coisas, a gente vai fazer agora o culto eu esqueci de dar o aviso, né? Além do culto de Natal, com a igreja suíça, nós vamos ter o culto de passagem de ano. Fizemos o ano passado e eles ficaram encantados, porque foi um culto de testemunho e oração. As pessoas puderam vir aqui, dar o seu testemunho, contando a bênção, né, que receberam ao longo de 2017. Agora, 2018, a gente vai fazer a mesma coisa. E eu falei para o pastor suíço, vamos motivar o pessoal suíço aí para vir falar, contar a bênção, né? E quando a gente começa a pensar e fazer essa reflexão, é que a gente se dá conta de quantas coisas, quantos milagres Deus já fez na minha vida esse ano. 2017 você já contou, né, ano passado, né? Agora é esse ano, né? Quantas bênçãos Deus deu a mim e a você? E é isso que Moisés está sendo chamado a atenção. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus está falando, olha para o passado e veja quantas coisas eu já fiz na sua vida. E aí ele faz uma comparação interessante, e passa para o segundo ponto então, né? Versículo 5, versículo seguinte,
Agora, se me obedecerem fielmente e guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus fala para olhar ao passado, olhar para trás, fazer um rememorar, trazer à memória as coisas boas que ele já fez. E agora ele fala para olhar para o futuro. Ele lança um olhar para o futuro. Aquele que começou uma boa obra na minha vida e na sua vida, esse Deus é fiel para continuar essa boa obra daqui por diante e trabalhar comigo e com você, o meu e o seu futuro. E é isso que ele fala nesse versículo: vocês serão o meu tesouro pessoal, vocês serão aquilo que é importante para mim. Eu não estou interessado no poder aquisitivo que você tem, eu não estou interessado no status que você tem, não estou interessado no poder político que você tem, eu estou interessado no seu coração. A sua vida para mim é um tesouro pessoal. Você é um tesouro para o Senhor. O Senhor se agrada de você, desse processo. E aí de novo a gente pode pensar, ele está falando isso para uma nação poderosa? Não, nem é nação ainda. É um bando de gente que há 60 dias atrás eram escravos. Sabe a história no Brasil que a gente fala do Zé Ninguém, né? Era um bando de Zé Ninguém. Um bando de ex-escravos, 2 milhões de pessoas que não têm uma terra, não têm dinheiro, não têm propriedade, não têm poder bélico, não têm nada, são pobres. E Deus vira para esse povo assim: vocês são o meu tesouro pessoal. E eu posso entender nesse momento que Deus continua olhando para mim, para você hoje e fala: você é o meu tesouro pessoal. E a gente de repente naquele complexo de inferioridade, mas Deus, eu não tenho nem dinheiro na carteira, não tenho nem carteira de poupança, né? Eu não tenho nem nada na minha vida, né? Não tenho onde cair, né? Cair mais duro, né? Mas Deus olha para mim, para você e diz: você é o meu tesouro pessoal. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse é o meu propósito para a vida de vocês. Ele fala de um povo escolhido. Vocês são o meu povo escolhido. Então, quando ele fala de olharmos para trás e enxergarmos a fidelidade de Deus, ele fala: agora olhe para frente e veja as minhas promessas. O sonho que eu tenho para você. Muitas vezes nós baseamos os nossos sonhos pessoais naquilo que nós já temos. E o que esse povo tinha? Nada. Mas Deus tinha um sonho para essa nação, para a nação de Israel. Hoje, quando a gente olha, século XXI, vê a nação de Israel, Jerusalém, a capital, né? De novo, o novo presidente já declarou que a embaixada do Brasil vai ser transferida para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém a capital de Israel. Contrapartida, o primeiro-ministro já ligou para o Bolsonaro e disse: olha, eu vou na sua posse. Vai ser algo inédito nesse momento. O presidente, o primeiro-ministro de Israel, ir na posse de um presidente brasileiro. Mas a herança de Israel, é a promessa de Israel. Um povo que no ano 70 foi dizimado quase, perdeu o seu território nacional, teve que vagar pelas nações, sem terra. Sobreviveu como? E no ano de 1945, 1900 anos praticamente depois, é que ele volta a ser nação. E nessa época Jerusalém ainda estava
de posse dos árabes. Mas eles, tentando pela ganância se atacar a Israel, acabaram em 67 perdendo Jerusalém para os judeus, e Jerusalém se torna o centro de fé, de coerência, capital de Israel, novamente em 67. Aí você olha para a história e fala assim, como é possível? Nesse contexto você vê a fidelidade de Deus. Deus tem uma fidelidade para comigo e com você que não depende do que eu e você temos hoje. Independentemente do que eu e você tenhamos, Deus continua tendo uma fidelidade para comigo e com você, e Ele tem um sonho que vai se concretizar, e ponto. E nós estamos vendo isso acontecer, a nação de Israel ter Jerusalém como a capital, sendo reconhecida, enquanto a ONU teve dificuldade até hoje, não conseguiu fazer essa declaração. Mas estamos vendo a promessa do Senhor se cumprir. Ele fala, olhe para frente. E aí esse Deus que fala, olha, eu fiz com você no passado, eu tenho um sonho para fazer com você no futuro, mas nesse meio aqui, e aí entramos no terceiro ponto, você precisa fazer um compromisso. Você precisa estabelecer um compromisso com Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 8, ele diz, coloquei em suas anotações. E o povo respondeu, aqui a palavra é unânime. O povo respondeu unânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O povo resolve fazer um compromisso com Deus. Agora eu consigo entender que no meu passado Deus operou na minha vida, houve fidelidade de Deus para com a minha vida, e por isso eu não sucumbi. E eu olho para frente e Deus está dizendo para mim que tem projetos, Ele tem sonhos, Ele tem coisas a serem realizadas no meu futuro, então cabe a mim fazer a única coisa que é a mais racional possível. Porque a fé não é irracional. É fazer um compromisso com esse Deus. E responderam unânime, diz a palavra aqui. Responderam, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Nós vamos fazer aqui uma aliança. E esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje como igreja, que a gente tenha consciência e façamos um compromisso com Deus, colocarmos diante de Deus a nossa vida, os nossos afazeres, a nossa agenda, o nosso trabalhar, a nossa situação socioeconômica, política como um todo, no altar de Deus e fazermos esse compromisso com Deus, colocarmos isso tudo no altar de Deus e olha, eu estou com o Senhor, e essa deve ser a resposta minha e sua. Estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Quero eu participar dessa aliança, desse propósito. Embora hajam senões entre o meu passado e o meu futuro, e isso é normal porque somos humanos, nós temos conjecturas, nós temos dúvidas, nós temos oscilações, mas esse povo nesse contexto diz, olha, eu faço um compromisso. E essa palavra vem a mim, a você dizer para mim e para você que nós devemos nos comprometer com isso, comprometer com o Senhor. Eu não posso simplesmente dizer que sou cristão e não me engajar como cristão. Eu tenho que me engajar politicamente, financeiramente, socialmente, espiritualmente, dizendo eu sou cristão e vim para fazer diferença. Senão o meu cristianismo é insípido, sem sabor. A biografia de Gandhi diz que chega um momento na história de Gandhi e um missionário prega para Gandhi o cristianismo, fala para ele de Jesus. E Gandhi responde para o missionário, eu aceito o seu Cristo, mas não aceito o seu cristianismo.
Eu aceito aquilo que você está me pregando, que é o seu Cristo, transformador, libertador, mas não aceito a imposição que a Inglaterra faz hoje sobre a Índia, na época de Gandhi nós estamos falando, e oprimindo a Índia do jeito que ela está. Esse cristianismo eu não aceito. E aqui então, nesse compromisso, nós vamos vendo então que eu e você temos que fazer a nossa parte. E conforme nós estamos expressando a nossa parte, as pessoas de fora estão olhando para mim e para você dizendo: que cristianismo nós estamos pregando? Porque se eu prego um cristianismo de boca, mas as minhas ações são outras, ele vai olhar para aquilo que eu estou falando ou para aquilo que eu estou fazendo? Por isso, nesse interim entre aquilo que Deus fala com Moisés no passado e aquilo que ele tinha como projeto no futuro, cabe o compromisso. Por isso, nos dias de hoje, cabe a cada um de nós ter esse compromisso e nos compromissarmos com o Senhor e colocarmos a nossa vida na causa de Deus, servir ao Senhor realmente. E aí, por último, não menos importante, vem o quarto e último ponto. Versículo de número 10, diz assim, Êxodo 19: E o Senhor então disse a Moisés: Vá até o povo, consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes e estarem prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. O quarto ponto é um olhar para dentro, é um olhar interno, é um convite a fazer uma reflexão interna, em olhar para dentro de si mesmo e começarmos então a expressarmos que tipo de compromisso eu quero veicular. Nesse olhar interno aqui, existem dois pontos que chamam a atenção nesse versículo. O primeiro, ele diz: lavar as vestes. O que é o lavar as vestes? Ele fala aqui claramente: consagre-o hoje, amanhã, e eles deverão lavar as suas vestes. Muitas vezes nós estamos preocupados de novo com o externo. Mas Deus ali estava falando de lavar roupa, olha, para você lá cheirosinho, lavou com, sabão Omo, né, no Brasil, né, lavou com Omo branco total, né? Não é isso que está sendo falado aqui no texto bíblico. Quando ele fala de lavar as vestes, é falar de que existem coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser lavadas. São as sombras que o mundo fala que existem na minha e na sua personalidade que precisam ser expostas e curadas. São os defeitos da minha personalidade que precisam ser trabalhadas com o Espírito Santo e transformadas pelo Espírito Santo. Tim LaHaye escreveu vários livros sobre a volta de Jesus, sobre como é que é aquela série que ele escreveu, os que ficaram para trás, né? Deixados para trás. Mas ele escreve dois livros que são assim fininhos, mas profundos. E o primeiro livro que ele escreveu foi ainda na década de 70, o temperamento, o poder de Deus transformando o nosso temperamento. O título, até escrevi aqui em algum lugar, eu vou achar já, daqui a pouco eu acho. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo, é o primeiro livro que ele escreve. E é interessante esse momento quando ele escreve isso, porque ele fala da transformação que o Espírito Santo faz ao controlar o meu e o seu temperamento. À medida que eu e você nos abrimos para o Espírito Santo, Deus vai trabalhando a minha vida e a sua vida.
E o que vai sendo transformado não é a roupa que eu estou vestindo, mas é aquilo que está lá dentro, no meu coração. Quando eu fui aos Estados Unidos, né, a Nova York, eu fiz questão de visitar o Harlem. Eu tinha uma paixão de ir naquelas igrejas americanas de negros, né, que o pessoal canta e dança e pula, né, e tal, aquela festa toda. E eu fui para o rapaz do hotel, né, falei assim, eu quero ir para uma igreja, né, você já sei aquelas coisas animadas, com coral que dança e tal. Aí o rapaz fala, sim, é uma igreja metodista. Eu, não é, você não entendeu. Eu quero ir para uma igreja que, sabe aquela coisa de coral de negro, que o pessoal pula e canta. Aí, sim, e você está falando, Mamãe África, é metodista. Eu, não é possível. Vai lá ver. Aí eu fui, né, incrédulo eu, né. Eu fui lá. Coral mais de 200 pessoas pulando, sacudindo o altar, né? Aquela coisa que eu olhava assim, é isso que eu acredito. Poder de Deus manifesto, que as pessoas têm alegria, têm júbilo e botam para fora a sua expressão de amor. E o Thich Nhat Hanh, quando fala sobre o temperamento sendo controlado, o primeiro livro ele escreve Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, e o segundo livro que ele escreve é Temperamentos Transformados. Ele vai usar aquela história, né, de Hipócrates, depois de Kant, né, dos 4 temperamentos, o melancólico, o fleumático, o sanguíneo, o colérico, né? Então ele falou assim, mas existe uma diversidade muito grande nisso, não é só um ou outro temperado, tem pessoas que têm 2 temperamentos, tem 3 temperamentos, tem 50% de um, 25% do outro e 25% do outro. Mas o que ele fala assim, que marcou para mim no livro, é que depois que as pessoas estão há anos na igreja, eles têm dificuldade de identificar qual foi o temperamento inicial. Porque a pessoa foi sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus e com o passar dos anos ela já tem uma outra postura. Aquela coisa de que amigos íntimos que conheceram o fulano, a fulana, né? Com o passar dos anos eles não conseguem mais identificar que aquela pessoa é a mesma pessoa hoje, porque foi transformada pelo Espírito Santo. E essa é a nossa ideia de olhar para dentro, essa é a nossa ideia de lavar as nossas vestes, essa é a nossa ideia de nós fazermos esse discipulado de dons e ministérios, descobrirmos qual é o meu e o seu temperamento e nos abrirmos para isso, para que haja uma mudança, não na roupa que eu visto, mas no meu interior. E por último, para encerrar, ele fala do segundo ponto nesse versículo. 3 dias ele fala. Separe 3 dias. Separe um tempo. Separe um tempo para estar colocando isso diante de Deus, colocando a sua vida diante do altar de Deus e permitir que, sim, o Espírito Santo então trabalhe comigo e com você, aquelas coisas que estão nas sombras se tornarem, né, factíveis e serem trabalhadas, serem curadas, sermos libertos e transformados então pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo tenha liberdade, então, nesse tempo, né, que a gente não precisa especificar aqui, não é 1, 2, 3, 10, 30 dias, mas colocarmos isso, esse tempo diante do Senhor. Qual é o tempo que você tem dado ao Senhor durante a sua semana? Se o tempo que você dá ao Senhor é somente o culto de domingo à noite, então é pouco. Não é isso que Deus quer trabalhar comigo, em você e ter um relacionamento. Eu não tenho um relacionamento com uma pessoa que eu vejo ela uma vez por semana, 1 hora, 2 horas no encontro. Isso não é relacionamento.
Relacionamento bom é quando a gente vai na casa, né, da Jaqueline, aí come aquele churrasco na casa dela, né? Vai lá na casa da Andréia, toma aquele chá gostoso com biscoito, vai na casa do seu Carlos, come aquele bolinho que a dona Nilza faz, que é delicioso. É intimidade, é comunhão. E Deus quer ter essa comunhão, essa intimidade comigo e com você. Ele quer ter um tempo comigo e com você. Ele quer trabalhar em mim, em você, o meu temperamento, o seu temperamento. Ele quer transformar as nossas ações, né? Ele vai trabalhar os meus defeitos, os seus defeitos, e vai fortalecer as minhas e as suas qualidades. Então aquilo que eu tenho com defeito, ele vai trabalhando e o meu temperamento começa a mudar. Então se eu era colérico, eu passo a ser mais melancólico, né? E começa a mudar o meu temperamento. Se eu tinha uma forma de agir antes, né? Agora eu tenho outra forma, porque o Espírito Santo já trabalhou a minha personalidade. E é isso que o texto nos chama a atenção, que nós devemos abrir o nosso coração para essa transformação. Olhe para trás e traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Se lembre, já começa o exercício para o final do ano, né? O culto de final do ano. Quantas bênçãos Deus te deu ao longo desse ano. E agora olha para frente. E comece a entender quantas coisas Deus ainda tem para fazer na minha e na sua vida. E um detalhe aqui interessante que eu não falei no início, é que Moisés não é um garoto. Moisés é um homem com mais de 80 anos nesse momento. Provavelmente é o final da vida de Moisés, que ele até inclusive sabe que ele não vai entrar na terra prometida, ele vai ficar. Ele já sabia. E mesmo assim, isso não significa que Deus não tenha sonhos para a vida de Moisés. Você vê mais tarde, quando Jesus está no monte ali da transfiguração, que ele está agoniado pelo que vai acontecer, e de repente aparecem duas figuras. Quem vem? Elias e Moisés. Vem para consolar a Jesus, o Salvador da humanidade. Então Deus tem projetos e sonhos para o seu futuro, não importa a idade que eu e você tenhamos. Mas nós precisamos então fazer um compromisso com Deus. E nesse compromisso, se é um compromisso sério, nós precisamos também fazer um olhar interior e deixar que o Espírito Santo então trabalhe o meu interior, o seu interior, a minha personalidade, a sua personalidade. E como o Tim LaHaye fala, né? Tenhamos temperamentos transformados pelo Espírito Santo. O que eu desejo essa noite é que você entenda isso. E ao longo dessas semanas que nós vamos continuar essa temática, você faça esse exercício de olhar para trás, olhar para frente, mas fazer um compromisso com Deus. Está na hora de você fazer um compromisso com o Senhor, com esta igreja, com aquilo que Deus deu a você aqui em Genebra. Nós estamos em Genebra e eu creio que Deus tem um propósito em estarmos aqui. E aqui sermos sal nessa terra, luz nesse mundo, fazermos diferença em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe, transforme o meu temperamento, mude a minha vida, para que Ele possa fazer o melhor por mim, por você, por cada um de nós.